presente, porque são guerreiras, são bênçãos de Deus, porque além de serem mães, esposas, muitas vezes solteiras, muitas vezes lutando na vida, sabe? A gente sabe que não é fácil. Nos dias de hoje, em toda a história da humanidade, ser mulher já não foi fácil, vencer e superar já não foi fácil, e ainda mais chegar ao ponto que nós chegamos, né? Em que hoje cada uma tem a sua carreira, cada uma tem a sua profissão, mas mesmo assim, não há falta de luta, né? A luta é constante. Então vamos curvar nossas cabeças, vamos orar por essas mulheres maravilhosas que Deus nos abençoou, que tem abençoado as nossas vidas, a história da humanidade com elas. Senhor, graças te dou, Pai, porque Tu és um Deus que faz milagres. Obrigado, ó Pai, por esse milagre de gerar as mães, gerar mulheres, ó Pai, que são fortes, corajosas, mulheres, ó Pai, que diante de tantas lutas, de tantos desafios, ó Pai, têm vencido, têm superado. Sabemos, ó Pai, que nenhum de nós somos perfeitos, mas não é sobre perfeição, é sobre alcançar a meta, alcançar o objetivo e, mais do que tudo, ter o Senhor como Deus, ter o Senhor como Deus de nossas casas, ter o Senhor como aquele que nos guarda, nos protege, nos fortalece, porque sem Ti nada somos, ó Pai. Que Tu possas abençoar a casa de cada mãe, aquelas ainda que vão ser mãe, que ainda não foram, aquelas, ó Pai, que optaram não ser mãe, que Tu possas abençoar cada uma dessas mulheres, porque, Senhor, mesmo algumas não tendo fruto, elas abençoaram, ó Pai, outras que tiveram frutos e cuidaram das crianças, ó Pai, que vieram de outros, e assim, ó Pai, as mães, elas se completam, elas se fortalecem, e assim tem a nossa sociedade, uns cuidando dos outros, porque Tu cuida de nós. Que a Tua bênção, a Tua paz, a Tua graça esteja sobre cada mãe, sobre cada mulher, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas ao nome de Deus. Amém. Graças a Deus. Não podemos fazer diferente, né? Mas nós queremos conhecer os visitantes. Por gentileza, fique de pé, quem está nos visitando hoje, porque a gente só quer dar um sorriso, dar um abraço, dizer bem-vindo. Obrigado, Guilherme, obrigado, sabe, por terem vindo, obrigado. Vocês já são quase de casa, né? Eu sou de casa. Obrigado, Emerson, obrigado por ter vindo. Muito obrigado a cada um de vocês. Alguém vai aí dar um abraço, dar um oi, sabe, é muito bom. Obrigado pela presença de vocês. E hoje, para falar sobre mãe, né? É um tema até um desafio, porque quem ia falar era a Eune, só que a Eune teve dengue. Os imprevistos acontecem e a gente acaba aprendendo a lidar com essas coisas, né? Eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 1, no verso 19. Êxodo 1, 19. Eu quero falar sobre algumas mulheres que são inspiração para nossas vidas. E afeta homens e mulheres, porque a inspiração afeta qualquer um de nós. E eu conjecturando sobre o que falar e como falar, eu cheguei nesse texto. E esse texto mexeu muito comigo, porque coisas improváveis acontecem com quem mantém a fé. Coisas improváveis acontecem com quem tem esperança. Talvez seja por isso que a gente luta para manter a fé, a gente luta para ter esperança em dias tão difíceis. Porque às vezes a gente olha mais para as lutas do que para aquilo que pode acontecer do improvável. E aqui eu quero trazer para vocês, compartilhar algumas experiências que mostram que fé, esperança e persistência fazem toda a diferença em nossas vidas. Não importa a fase em que nós estamos. E aqui em Êxodo capítulo 1, verso 19, diz assim: E as parteiras disseram a Faraó, rei do Egito, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz aos filhos, antes que a parteira venha a elas. Olha que interessante. E as parteiras disseram a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos, antes que a parteira venha a elas. Vamos orar.
Senhor, graças te damos por tua palavra. Que essa palavra, Pai, encontre uma boa terra. Que os nossos corações, ó Pai, sejam renovados por essa palavra. Que os nossos corações, ó Pai, sejam fortalecidos pela tua palavra. Como a tua palavra diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aqui nós estamos lendo a tua palavra, Senhor. Que nessa manhã, ó Pai, pessoas que precisam ser reanimadas, curadas, restauradas, fortalecidas, que possam, ó Pai, revigorar-se, Senhor. Que elas possam, ó Pai, nessa manhã, pela tua palavra, terem perspectiva nova, visão nova, e mais do que tudo, ó Pai, uma esperança que possa trazer à memória aquilo que fortalece, aquilo que gera novidade e aquilo, ó Pai, que traz boas decisões, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos ser breve no culto, porque eu sei que muita gente vai querer visitar sua mãe, almoçar com ela, e aí a gente sabe da correria, então a gente quer ser bem breve hoje. Mas nesse texto que a gente leu, a gente vai entender que nós estamos falando de um povo que estava escravizado. O povo estava ali no Egito, era o povo de Israel, eles foram para o Egito fugindo de uma seca. E quando eles fugiram dessa seca, uma dificuldade, ali eles foram encontrar repouso, porque um dos filhos de Jacó, chamado José, ele se tornou o segundo depois do faraó, e ali eles ficaram durante um grande tempo. E esse é um ponto interessante para a gente começar a entender que às vezes decisões que a gente toma no passado podem afetar o nosso futuro se a gente entra na zona de conforto. Deus nunca disse para eles ficarem morando para sempre no Egito. Era algo temporário, era algo transitório, era algo que aconteceu por causa de uma seca, por causa de um momento, mas eles teriam que voltar para onde eles estavam, que era a terra deles, e ali dar continuidade. Só que todo mundo se acomodou, uma geração morreu, outra surgiu, e se acomodaram naquela maneira de viver. E aí, se você ler o texto aqui do capítulo 1, você vai ver que um novo faraó surgiu. Às vezes a gente não entende que as coisas não continuam sempre da mesma forma, mudam presidentes, mudam líderes, mudam economias, mudam governos, e às vezes a gente se acomoda com um tipo de governo, com um tipo de economia, com um tipo de situação, e esquece o que pode vir lá pela frente, e às vezes a gente não se prepara para aquilo que é imprevisto no futuro. Aí a gente começa a reclamar. Ai, por que Deus não me alertou? Por que Deus não falou comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Meus queridos, vivemos dias em que não é por falta de informação que a gente não tem o conhecimento. Na realidade, é por falta de conhecimento que a gente não está gerando sabedoria. Na década de 80, em 1986 mais ou menos, Richard Furman, ele escreveu um livro chamado Ansiedade da Informação. E esse livro sobre ansiedade de informação, ele falava na década de 80, porque ainda nós não tínhamos a internet como nós temos hoje, ainda não tínhamos a informação como nós temos hoje, e ele tinha que buscar em jornais a fonte da maioria das informações do que ia acontecer, do que estava acontecendo no mundo. E Richard Furman, ele diz que naquela época, 90% de um jornal era só propaganda. 10% do jornal eram informações úteis, mas somente 2% daquelas informações que eram úteis naquele jornal é que se tornariam em conhecimento, ou seja, que tornaria você capaz de tomar alguma decisão baseada naquele conhecimento que você estava tendo ali. E somente 0,5% daquele conhecimento é que se tornaria em sabedoria. Ou seja, que você colocaria em prática porque mudaria a sua tomada de decisão. Richard Furman foi uma pessoa tão visionária naquela época que hoje todo mundo já deve ter participado ou visto um TED Talk. O TED Talk quem criou foi o Richard Furman. Ele criou, e hoje nós temos palestras maravilhosas aí por vários tipos de especialistas que são dadas a partir de um homem que lá na década de 80 ele viu o futuro e disse: olha, se nós não pararmos para entender que tudo aquilo que entra na nossa cabeça pode ser só uma informação, informação por si só não é nada. Se você não extrai esses dados e usa esses dados para que gere alguma coisa, que te faça fazer alguma coisa, e aí vira conhecimento. E uma vez que te faz fazer alguma coisa, vai fazer você tomar
tomar decisões melhores por causa da experiência que você tem. Aí a sabedoria. E aí vem um ponto. A vida, os anos de vida que a gente vai tendo, vai nos gerando experiência de várias formas, porque a gente vai conhecendo pessoa, a gente vai vendo pessoas nascerem, a gente vai vendo pessoas partindo, a gente vai vendo todos os tipos de pessoa, e essa soma de experiências era para nos tornar mais maduros. Mas muitas vezes o estado, o momento atual nos faz se acomodar e nos faz perder aquela garra que a gente tinha antes. Tem gente que na dificuldade se torna pessoa guerreira, vitoriosa, sabe, que olha para frente, que não é pessimista, que está sempre motivado, sempre crendo numa diferença, crendo na esperança, mas aí de repente melhora um pouco, começa a se tornar pessimista, começa a se tornar mal-humorado, começa a se tornar aquela pessoa que você diz, mas como assim? A tua vida antes era pior, hoje está melhor, hoje era para você estar falando coisas de uma maneira diferente, para você estar influenciando os outros de uma maneira diferente, e você não está. E aí você diz, meu Deus do céu, parece que quando a melhoria vem, a gente piora, porque a gente se torna pessimista com aquilo que está se tornando bom nas nossas vidas. E eu falo isso porque aqui nós estamos com um povo em que mudou de governo. Mudou o governo, o faraó morreu, entrou um novo faraó e não conheceu José. E a Bíblia diz aqui, ele não conheceu José. Ele não conheceu o bem que José fez por toda a nação do Egito. E porque não conheceu José, esse faraó que entrou, a primeira coisa que ele viu foi ameaça. E parece que isso acontece muito nas nossas vidas hoje. Parece que quanto mais eu sou abençoado, quanto mais eu cresço, mais ameaças ou fantasmas surgem na minha cabeça. E aí, esse faraó, ele diz assim, sabe de uma coisa? Esse povo que está aqui morando nessa terra, que não é egípcio, é grande demais, eles vão nos atacar, eles vão se juntar com os nossos inimigos, vão tomar a nossa terra. Vamos começar a oprimi-los, e começaram a oprimir o povo de Israel. Quantas opressões nas nossas vidas estamos vivendo hoje, porque nós deixamos isso acontecer? Tomamos decisões, tomamos escolhas nas nossas vidas que nos fizeram ser oprimidos hoje. Oprimidos por escolhas erradas, que é muito fácil a gente dizer que a culpa é do outro, que é muito fácil dizer que eu não tinha os dados corretos, que é muito fácil dizer eu não estava preparado, eu fui refém do que está acontecendo. É muito fácil isso. Mas, mesmo diante de tudo isso, de todas as desculpas, de tudo aquilo que a gente possa dizer que está causando o seu hoje, a gente vai ver que Faraó, ele toma uma decisão e diz assim, olha, vamos oprimir esse povo e vamos chamar as parteiras, que fazem nascer as crianças homem, e vamos falar para elas matarem todos os meninos que nascerem. E aí eles chamam as parteiras vão lá com o Faraó, e elas recebem uma missão. A missão de vocês é matar a próxima geração de homens, para que esse povo não cresça mais. Olha que interessante. Imagina você ser chamado para uma tarefa difícil, você chamado para uma missão impossível, você chamado para um desafio que você diz, meu Deus, isso aí é algo que não pode, não tem condição. Mas aí vem aquela coisa do princípio moral, do princípio do temor do Senhor. Até onde você teme a Deus, até onde você tem um princípio moral para você não ceder à pressão? Porque tem gente que diante da pressão faz errado, e tem gente que diante da pressão continua fazendo certo. E aqui, no verso 19, a gente vai ver que as parteiras estão dando um relatório para o faraó. Porque o faraó foi perguntar, o que está vendo? Por que as crianças não estão morrendo? E as parteiras dizem para o faraó, as mulheres escravas, ou as hebreias, elas não são como as egípcias, que estão bem, que estão tranquilas, não estão sendo perseguidas. As mulheres hebreias, as escravas, sob pressão, elas se mostram mais fortes, e se mostrando mais fortes, elas têm os filhos antes que as parteiras consigam chegar. Olha que coisa interessante. Que coisa forte. Primeiro, a decisão das parteiras de desobedecer a Faraó, porque a ordem era inconveniente, não fazia sentido. Era uma ordem moral que no coração dessas duas parteiras era algo que feria a fé delas, feria o caráter
feria o moral delas, e elas tomaram a decisão de não fazer. E isso é uma coisa para cada um de nós hoje. Hoje nós estamos diante de circunstâncias em que nós vamos ser forçados a tomar decisões muitas vezes de corrupção, decisões muitas vezes de erro, de mentira, muitas vezes decisões que vão nos levar a uma quebra de caráter, uma quebra de moral, uma quebra de princípio, que você sabe que você pode dizer não. E aí vem a questão: até que ponto eu posso dizer não, até que ponto eu não posso dizer não? Isso é individual. Isso é uma escolha particular. As duas parteiras, elas disseram não com o risco de morrer, com o risco de serem assassinadas, porque Faraó poderia ficar furioso e dizer: manda matá-las, porque elas não fizeram o que a gente queria, elas são incompetentes. Talvez o medo de nós sermos chamados ou taxados de incompetentes. O que é uma pessoa incompetente? É uma pessoa que não tem capacitação técnica. Isso é uma incompetência. E a verdade é que nós não sabemos tudo. Eu quero que você pinte a parede. Tem gente que não sabe pintar, ela é incompetente. Mas isso não é um mal, isso não é uma vergonha, isso não é uma maldição. É uma falta de experiência, é uma falta de competência técnica. E a gente não sabe tudo. E talvez esse seja um problema de muitos de nós, porque a nossa baixa autoestima é tão grande que a gente quer provar que a gente sabe um pouco de tudo. E quem sabe tudo não sabe nada. Sabe? Quer fazer um pouco de tudo, quer fazer aquilo e não sei o que, e acaba se atrapalhando e tomando decisões erradas. E aqui eu trago de volta a experiência dessas duas mulheres, dessas duas parteiras. Elas disseram não para uma ordem inconveniente. Isso é um princípio para todos nós, não importa em que momento da vida nós estamos. Nós temos que voltar a aprender a dizer não, a impor limites, a colocar limites a coisas que não são corretas, a coisas que estão nos afetando, a coisas que estão destruindo a nossa família, a coisas que estão destruindo as nossas casas, a coisas que estão enfraquecendo o nosso caráter, a nossa moral, porque você ficar cedendo para uma pessoa tóxica, uma pessoa que só quer se aproveitar e se abusar de você, muitas vezes é uma forma de você mostrar que você não se ama. E se você não se ama, provavelmente você não vai conseguir amar o outro. Aquelas duas mulheres, elas se amavam, por isso elas foram capazes de lutar por aquela geração que ia ser perdida, que ia ser morta, porque elas amavam o futuro, elas tinham esperança no futuro, e elas sabiam que naquela esperança, naquele sacrifício delas, uma geração poderia surgir que poderia livrar o povo daquela escravidão, e foi o que aconteceu. Por causa das duas, Moisés não morreu. Por causa das duas, Moisés sobreviveu. E aí vem a terceira mãe que eu quero falar. Aliás, não, eu quero falar delas ainda, porque tem algo interessante sobre elas. Vê o versículo 21. Êxodo capítulo 1, versículo 21. Aliás, verso 20. Portanto, Deus fez bem às parteiras. Olha que interessante. Deus, vendo a atitude de justiça delas, a coragem dessas duas parteiras, Deus fez bem às parteiras. E o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Ou seja, a próxima geração veio mais forte, por causa da atitude de duas parteiras. Às vezes você subestima a sua atitude, às vezes você subestima a sua decisão, mas essa decisão reverbera de uma forma que você não imagina. Ela traz fortalecimento para quem vem depois, para quem está te observando. Todos nós somos observados, e muitos que estão nos observando são fortalecidos por aquilo que vem em nós. Por isso que o diabo, ele trabalha para nos tornar egoístas. Por isso que o diabo, ele trabalha para nos tornar pessoas narcisistas, que só pensam em nós mesmos. Porque se eu penso só em mim, eu não olho para o outro, e não olhando para o outro, eu não tenho equipe, eu não tenho colaboração, e por não ter colaboração, fica todo mundo entediado. A pior coisa que tem é você se sentir só. A pior coisa que tem é você terminar um dia e você notar e perceber que ninguém se importa com você. E às vezes a pessoa quer comprar a atenção do outro, às vezes a pessoa quer motivar a atenção do outro por algum tipo de suborno emocional, afetivo, alguma coisa que possa ser. E muita gente está vivendo a vida tentando comprar atenção, reconhecimento, que não vem, porque essa pessoa tomou uma decisão de ser egoísta, tomou uma decisão de ser narcisista, tomou uma decisão de não se importar com ninguém. E
quem se importa com ninguém termina só. Provérbio 18:1 diz isso: o solitário busca o seu próprio interesse. E tem muita gente boa que está se tornando solitária porque está querendo salvar o solitário. Meus queridos, tem decisões que os outros tomam que nós não podemos intervir, que nós não podemos interferir, porque quando você interfere na decisão de uma pessoa tola, essa pessoa tola vai te tornar tola, porque você está se tornando co-participante, parceiro, sócio de uma tolice. E o que é tolice? Tolice é o contrário de sabedoria. Tolice é saber o que tem que ser feito e não fazer. Então muita gente sabe o que tem que ser feito e não faz, é um tolo. E aí requer e pressiona o outro para ser sócio dessa tolice. E quando você não se torna sócio dessa tolice, a pessoa chega: poxa, mas você não é crente. Ah, mas você não disse que ama a Deus, mas você não disse que ajuda, por que você não está me ajudando? Porque a sua escolha está errada, porque a sua decisão está errada, porque o que você está fazendo não é correto, e eu não vou ser cúmplice do resultado da sua escolha. E foi exatamente isso que as duas parteiras fizeram. Isso é muito forte. Isso é quase uma aula de MBA, né? Eu posso pegar o trabalho dessas duas parteiras aqui e transformar numa aula de MBA, porque é profundo demais. O saber dizer não é muito profundo, porque o saber dizer não afeta todas as áreas da nossa vida. E todas as áreas da nossa vida, ela precisa de limites, porque se não tem limites, a gente começa a se perder, e se perdendo, a gente começa a chegar no caminho solitário. Quantos homens que têm famílias maravilhosas estão se sentindo sós? Quantas mulheres que têm famílias maravilhosas estão se sentindo sós? Quantos filhos que têm famílias maravilhosas estão se sentindo sós? Provérbio 18:1: o solitário busca o seu próprio interesse e se levanta contra a verdadeira sabedoria. A tendência do solitário é provocar solidão. E quando ele provoca a solidão, ele começa a se levantar contra a verdadeira sabedoria, que é Deus. O estágio final da solidão é começar a falar mal de Deus, é começar a se revoltar contra Deus, é começar a dizer que a culpa é de Deus. Ah, o governo está ruim, a culpa é de Deus. Ah, a economia está ruim, a culpa é de Deus. Ah, os meus negócios estão ruins, a culpa é de Deus. É mais fácil a gente arrumar alguém para assimilar o nosso problema do que nós enfrentarmos com responsabilidade a nossa decisão, que foi o que as parteiras fizeram. As parteiras não foram chamar um coach, não foram atrás de um psicólogo, não foram atrás de um psiquiatra, não foram fazer uma terapia para saber que melhor decisão elas tinham que tomar. Era uma decisão individual, era uma decisão em que ela queima a roupa, você toma uma decisão ou as crianças vão morrer. E nas nossas vidas isso sempre vai acontecer, é cíclico. Sempre nós teremos decisões difíceis para tomar. Sempre nós teremos decisões difíceis para a gente decidir se faz ou não faz. E o princípio maior para se tomar uma boa decisão, primeiramente, é temer o Senhor. Segundo, é respeitar a família, porque você não sabe as consequências que a tua decisão vai causar na tua família. E terceiro, é respeitar a si mesmo, porque você não sabe que decisão que você vai tomar que vai acabar com a tua vida. Eu falo isso porque no aconselhamento pastoral a gente pega todo tipo de pessoa, e pessoas assim que você diz: cara, não pode ser, como essa pessoa chegou a esse ponto? Algumas semanas atrás uma pessoa veio pedir conselho, um casal, eu e eu fomos conversar com eles, e essa pessoa, ela perdeu a casa, perdeu o carro, saiu do trabalho porque estava apostando no tigrinho e perdeu tudo lá apostando no tigrinho. Você diz: como uma pessoa hoje em dia, em bets, em coisas de apostas, a pessoa está perdendo tudo? Mas nós conhecemos, se vocês forem contar, cada um de vocês já ouviu, conhece alguém que está perdendo tudo. Famílias estão sendo destruídas por pessoas desenfreadas que não têm limites. Elas não conseguem se controlar, a impulsividade, esse distúrbio de querer tentar, não, porque na próxima eu consigo, na próxima eu faço, quando eu quiser eu paro. Meus queridos, o pior viciado é aquele que diz que quando quiser ele para. Ele não entende o tão doente, tão enfermo que ele está. Na realidade, se você quer o seu bem, pare hoje.
Se você quer o bem da tua casa, se você quer o bem da tua vida, se você quer o bem da tua família, pare hoje. Não acredite em falácias que dizem, quando eu quiser eu paro. Não para. Há determinados distúrbios comportamentais que eles continuam a progredir e não param porque você acredita no tolo. Sabe de uma coisa? Deixa eu pedir conselho. E o conselho vai ser com outro viciado, que também joga no tilinho. O conselho vai ser com outra pessoa que vai brincar com criptomoedas e não entende nada de criptomoedas. Não, porque eu estou mexendo agora com ETL, eu vou mexer com ETL, com não sei o quê. E não entende nada disso. Pelo amor de Deus, não busque conselhos com quem entende menos do que você. A junção disso tudo não dá um. E não dando um, você não tem capacidade de tomar decisão. Talvez esse seja um ponto importante também. Em momentos em que você está só para tomar uma decisão, a quem você recorre? As duas parteiras, elas recorreram a Deus. As duas parteiras, elas estavam sós para tomar decisão, a queima-roupa, e elas se voltaram para Deus. Talvez seja isso que está faltando nas nossas vidas de vez em quando. No momento da pressão, no momento da decisão, no momento do ardor da batalha, a gente entrar no banheiro, se ajoelhar e orar. A gente entrar no nosso quarto, se ajoelhar e orar. A gente pedir licença da sala de reunião, ir lá e orar. Porque a pausa é importante, até mesmo para falar. Quantos nós aprendemos isso em curso? Quando você está falando, pega um copo d'água e toma ele de vez em quando para aprender a dar pausa. A pausa é importante nas nossas vidas para tomarmos decisões. E aí, por que essas parteiras agiram assim? No verso 20, portanto Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu, a próxima geração veio mais forte. E olha que interessante no verso 21, e aconteceu que como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Olha que tremendo. Elas não tinham famílias e elas eram estéreis, segundo a tradição rabínica. Segundo a tradição rabínica, elas eram duas mulheres que eram estéreis e não conseguiam casar por causa disso. E porque elas não conseguiam casar, porque não tinham filhos, elas se tornaram parteiras e elas eram vistas como pessoas amaldiçoadas, porque não podiam ter filhos. Mas olha o que a palavra do Senhor diz aqui. E aconteceu que como as parteiras temeram a Deus, Deus lhes deu família. Ou seja, elas tiveram filhos, elas tiveram maridos, elas formaram família. Isso não é tremendo quando você obedece a Deus, quando você honra a Deus, mesmo se a sua vida está em risco? Decisões não são fáceis, decisões são difíceis, e às vezes a decisão ela não para somente num contexto, porque aqui essas mulheres elas fizeram o que elas podiam fazer, mas houveram situações em que elas não tinham como fazer nada, que é o próximo caso a seguir. A seguir, no capítulo 2, você vai escutar a história de uma outra mulher chamada Joquebede. Joquebede foi a mãe de Moisés. A mãe de Moisés, ela teve o filho e escondeu ele por 3 meses. Por 3 meses, porque os soldados egípcios iam lá à procura de toda criança para matar. E ela escondeu o seu filho por 3 meses e chegou a um ponto que ela não tinha mais condição de guardar o seu filho. E ela fez um reservatório, ela fez uma urna e embalsamou aquela urna e colocou no rio Nilo, porque não sabia mais o que fazer. Talvez às vezes você diz assim, pastor, não tenho mais esperança com a minha família, talvez eu não tenho mais esperança com os meus negócios, talvez eu não tenho mais esperança com o meu trabalho, com meus estudos, talvez eu não tenho mais esperança. O que eu faço? Continue mantendo a fé, continue orando, continue crendo, porque numa hora a resposta vem. Quando a resposta vir, ela vai mudar a tua sorte. Amém. Joquebede não sabia mais o que fazer. Foram 3 meses de loucura, criança chorando, criança sendo escondida, soldados passando, vizinho fofoqueiro denunciando, porque sempre tem aquele que é o traidor e vai denunciar. E a vida não é fácil, essa é a vida de todos nós. Sempre tem alguém que quer puxar o tapete, sempre tem alguém que quer roubar, sempre tem alguém que quer o seu cargo, sempre tem alguém que quer o seu negócio, sempre tem alguém que quer a tua família, sempre tem alguém que quer fazer alguma coisa para te dar a rasteira. E na vida de Joquebede não foi diferente. Ela teve o milagre das 2 parteiras não matarem as crianças. Agora ela tinha que tomar uma decisão, e Joquebede ela toma uma decisão: eu vou esconder meu filho. E ela esconde o filho, capítulo 2 de Êxodo.
E ela escondeu por 3 meses, até o limite do que ela podia fazer. Ela disse: agora eu vou fazer um cesto, vou embalsamar para colocá-la no rio e ver o que Deus vai fazer. No dia que ela colocou no rio, era o dia em que a filha do faraó estava lá se banhando, e ela encontra o cesto, e ela salva aquela criança. E não foi por falta de conhecimento, porque quando a Bíblia diz que quando a filha de Faraó, ela pega o cesto, ela diz, é dos hebreus, essa criança foi consciente. E aí a irmã de Moisés estava ali perto, Miriam ainda criança estava ali perto, e aí Miriam se aproximou, uma hebreia se aproximando dos egípcios, uma escrava, e ela se aproxima e ela diz assim: olha, se você quiser eu posso arrumar alguém para dar de amamentar essa criança. E o que foi que a filha de Faraó disse? Vá e traga essa pessoa. E ela traz a mãe de Moisés, Joquebede. E ainda ela ganhou por amamentar o próprio filho. Se isso não é milagre, pelo amor de Deus, ela teve um milagre impressionante, porque além de ela poder amamentar o próprio filho, além de ver o filho não morrer, ela ainda foi paga por cuidar do próprio filho. Às vezes a gente não entende dos milagres de Deus, a gente não entende como Deus age, como Deus faz as coisas, mas hoje, como nós celebramos o Dia das Mães, olhando essa história dessas 3 mulheres, a gente vai notar que isso é para homem e para mulher. Posicionamento, fé e esperança é algo individual e é algo que não pode faltar em nossas vidas nunca. Não podemos nos abater, não podemos desestimular, porque em nós há energia, em nós há potencial, em nós há força, e mais do que tudo, em nós há Deus, que pode nos animar e nos fortalecer para o impossível. O problema é que a gente está ficando muito frouxo, muito fraco, e a gente não acredita mais em milagres, a gente não acredita mais no sobrenatural. Aí você diz: ai pastor, isso só aconteceu ali, hoje em dia não acontece mais. Eu vou contar um caso de 2017. Esse caso me chamou muita atenção. Eu tinha muitos casos para contar, mas esse em especial, ele me chamou muita atenção. Em abril de 2017, no México, teve uma super ultra maratona de 50 quilômetros. Atletas de vários países se reuniram lá no México, se prepararam, patrocinados com empresas esportivas, com smartwatch, com GPS, com proteína, com tênis especial, com tudo que se pode fazer. E estava ali todo aquele grupo lá de elite, toda aquela coisa lá se preparando, ia ser televisionado, ia ser a primeira ultramaratona que ia acontecer naquela cidade. E surge uma mulher chamada Maria Lorena Ramírez. Talvez você nunca tenha escutado o nome dela na sua vida, e não tem problema. Mas essa mulher, ela fez algo extraordinário. Ela era de uma tribo indígena, lá do México. Sua família estava passando necessidade. Morava numa região em que estava com seca, não tinha como colher. E a plantação que eles tinham era de milho, e ela era pastora de ovelhas. E as ovelhas estavam morrendo, porque não tinha ração para dar para as ovelhas. E ela andando e tentando arrumar alguma coisa, andava quilômetros e quilômetros, porque tribo indígena, afastado de tudo, imagina no México, ainda mais remoto ainda. Ela viu uma placa, e lá na placa dizia: corrida, maratona, ultramaratona, 50 quilômetros, não sei o que, se você ganhar, você vai ganhar 7 mil reais. Ela disse: é isso que eu vou fazer. Só que tinha um detalhe: ela não era corredora. Ela vestia os trajes da tribo, que era aquele vestidão, aquela saiona que é até os pés, e ela tinha um tipo de sapato chamado huarache. E o huarache, até hoje, quando você vai no México, você encontra muita gente de huarache. O que é o huarache? Eles pegam o pneu, cortam a borracha do pneu, fazem o formato do pé e ajeitam aquilo lá para o seu pé, e aquilo vira o teu calçado. É o huarache. Ela, calçada de huarache, ela foi lá, fez a inscrição e disse: eu vou correr. Ela correu 50 quilômetros em quase 7 horas e venceu a corrida. Ela correu quase 7 horas de vestidão, com huarache, sem nenhum tipo de alimento, sem nenhum tipo de água, sem nenhum tipo de treinamento. O Guilherme, que entende bem dessa parte de condicionamento, de preparo físico,
Cara, é impossível. É impossível. Mas ela viu a necessidade da família e vendo a necessidade da família disse: eu vou resolver. Às vezes, Deus vai levantar o mais improvável, Deus vai fazer o mais improvável com aquele que se dispõe. Talvez essa seja a lição para todos nós. A mulher, a mãe é uma pessoa que se dispõe, porque o homem não tem condição de ter filho, porque se o homem sente dor, o homem já esmorece. Todo mundo sabe que até para ir para o hospital o homem é difícil. A gente é uma tribo complicada, a gente não gosta de remédio, a gente não gosta de hospital, a gente não gosta de médico, e ainda a gente fala aquela coisa, né? Se procura, acha, não vai lá não. E se você procurar, você vai achar algum problema. Então é melhor nem procurar. E aí você tenta fugir. A mulher não. A mulher acaba cuidando de si e cuidando do marido que não quer ser cuidado. Então tem que ser muito forte. E aí você diz assim: olha, as mulheres são frágeis. Como? Como elas são frágeis? Na realidade elas são potentes, elas são poderosas, elas são grandiosas. Porque Deus as fez assim. Deus as criou para ter uma esperança, para ter uma força de vontade inabalável muitas vezes. É tanto que a gente começa pela fé. Se a gente falar da fé, a gente vai falar assim: vamos para a igreja. Vão aparecer 20 mulheres e um homem, porque o homem resiste a Deus. Essa é a grande verdade. Se a gente chamar para uma reunião de oração, vão vir todas as mulheres, raramente vem um homem. Por quê? Porque os homens não gostam de orar, os homens não gostam de estar ali. Isso aí não é uma crítica a nós, é uma crítica a toda a humanidade, o homem. Sabe, o homem é difícil, ele é teimoso em algumas áreas. A mulher também é teimosa, e nós não vamos tocar nisso, porque hoje é o dia delas, né? Não vamos apanhar. Deixa para a próxima. Temos vários, né? Vamos terminar o dia em paz. Mas a verdade é, sabe, homens e mulheres são teimosos de maneiras diferentes. E às vezes um equilibra o outro na teimosia, vencendo a teimosia do outro, que vence a teimosia do outro, e aí os dois têm harmonia, e nessa harmonia eles crescem juntos, e aí vem a parceria, aí vem a visão de futuro, e talvez esse seja o princípio mais importante para nós sairmos daqui hoje. O que você espera do seu futuro, se você continuar egoísta? Se você continuar sendo uma pessoa que só toma decisões para si mesmo, e não para o coletivo. As nossas decisões são individuais, são pessoais, mas elas afetam toda a família. Há questões de decisão em que a gente tem que se afastar de pessoas. Há questão de decisões em que a gente tem que se aproximar de pessoas. Mas o mais importante disso tudo é que a Bíblia diz: foi para a liberdade que Cristo vos libertou, e não é para nós estarmos aprisionados a nada. Nós não temos que estar aprisionados. Se você está num relacionamento em que você está aprisionado, de alguma forma, você tem que rever isso. Porque você tem que voltar a orar, você tem que voltar a jejuar, você tem que voltar a rever as coisas e corrigir determinadas coisas, porque o futuro não será bom se não corrigir agora. Essas duas mulheres, elas tomaram uma decisão difícil pensando no futuro, e o futuro foi mais forte, porque elas foram fortes naquela decisão inicial. E esse é o ponto para cada um de nós. Quantas famílias se mantêm hoje por mulheres fortes que estão lutando para aquela família estar junta? Quantas famílias hoje estão ali formando crianças nos trancos e barrancos porque o marido está ausente, mas a mulher está ali lutando? Eu sei que você pode dizer: mas tem mulher. Não vamos tocar nesse mérito, porque nós sabemos que tem sim isso, mas nós sabemos que hoje a mulher é uma fortaleza na sua casa, e quando a mulher se cala, a casa cai. Essa é a grande verdade. Quando a mulher se cala, a casa cai. Os homens têm que aprender muito, os homens têm que se voltar para Deus, os homens têm que orar, os homens têm que temer a Deus, os homens têm que aprender mais com o temor do Senhor que as mulheres têm. E essa é a grande verdade. Mas muitas das decisões que os homens tomam tem que voltar à simplicidade, tem que voltar à humildade, olhar para a maneira que as mulheres fazem muitas vezes e fazer do mesmo jeito, porque a sabedoria, o sábio aprende com todos. Não importa se é um mendigo, não importa se é um grande executivo, não importa se é um especialista A, se é um especialista Z, mas o sábio, ele está sempre aprendendo. Richard Foreman, quando ele vendeu o negócio dele, o TED Talk, para
o rapaz se transformou numa febre mundial de palestras presenciais e online, que é o TEDx hoje. Você olha para aquilo e diz assim, cara, é muita coragem. Mas a coragem dele se baseou no quê? Se baseou no que a esposa dele falou. A esposa dele chegou para ele e disse, olha, você não tem a visão de transformar isso global? Fala com fulano, fulano tem essa visão, ele vai tornar isso global. E ele acreditou no que a esposa dele falou, e hoje o que ele ganha de royalties em cima do TED sustenta ele e toda a família dele. E hoje ele está aposentado bem, porque ele acreditou numa orientação que a esposa tem. Talvez você diga, mas é só isso? Não. Procter & Gamble hoje tem 70% do mercado de higiene. E esse 70% do mercado de higiene que a Procter & Gamble tem, que tem sabão em pó Omo, que tem Veja, que tem tudo que você pode ver de produtos de limpeza, Procter & Gamble, só surgiu esse negócio porque a sogra, até a sogra estava, a sogra faz parte, é bênção. A sogra deu uma opinião para as duas filhas. Duas filhas estavam casadas com dois homens, um era o Procter, o outro era o Gamble. Um lutava numa certa indústria, o outro lutava em outra indústria, e as indústrias elas se intercalavam em determinado momento. E um dia a filha estava reclamando da luta da vida e não sei o que, a outra filha reclamando da luta da vida, e aí a sogra veio, que é a mãe das duas e a sogra dos dois. A mãe juntou todo mundo e disse assim, sabe de uma coisa? Por que vocês não se juntam? Vocês trabalham juntos, talvez juntos vocês vão ser mais fortes. Aí o Procter e o Gamble se juntaram e hoje dominam 70% do mercado de higiene global. É muita coisa, é fabuloso. E quantas vezes a gente perde coisas e perde oportunidades porque a gente parou de ouvir conselhos. Quem que é fulano? Quem que é a sogra? Quem que é aquele ali para falar? Meus queridos, a Bíblia diz que o orgulho precede a queda. A vaidade nos derruba, o orgulho nos derruba, porque nos faz parar de aprender, nos faz parar de buscar a Deus, nos faz parar de entender que nós temos as nossas limitações, que nós precisamos de ajuda. E a primeira ajuda que nós precisamos é de Deus. A Bíblia diz em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Temos que ter fé, temos que crer nesse Deus que a gente diz que serve. Um dos versículos que eu já falei aqui inúmeras vezes, eu não paro de falar porque eu amo esse versículo, é Provérbios 3,6. Se você tem a sua Bíblia, o seu aplicativo, abra lá. Porque até você decorar, é importante você abrir, marcar, escrever, para você não esquecer desse texto. Abra lá em Provérbios 3,6. Provérbios 3,6 diz o seguinte: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Aleluia. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Eu não sei o que na sua casa hoje está torto. Eu não sei no seu negócio o que está torto. Eu não sei na sua família, na sua casa, na sua vida particular, nos seus estudos, o que está torto. Mas uma coisa eu sei, que se você reconhecer Deus em todas as áreas da tua vida, Ele vai endireitar isso que está torto, que pode ter sido causado por você, ou por alguém, ou por situações inesperadas, inexplicáveis, que surgem. Existe uma linha dos contratos jurídicos que eu acho muito interessante, essa linha desse contrato jurídico, que são os decretos divinos, lá embaixo, que diz até os atos divinos, que tem coisas que são atos divinos, um tornado, sabe, uma tempestade, alguma coisa, um terremoto. E aí, se há realmente alguma questão divina que não é humana, então aí realmente você está isento da situação. Mas se não for isso, você não está isento. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Eu sei que nós já estamos caminhando para o final, mas tem dois versículos que eu também gostaria que você meditasse.
E esses dois versículos, para mim, eles são muito importantes. Porque quando a gente fala do que as duas parteiras fizeram, e quando a gente vê a mãe de Moisés, Joquebede, o que ela fez, a gente fala de fidelidade, fala de lealdade. E eu não posso terminar hoje sem eu falar um pouco mais de fidelidade e lealdade. Porque muitas famílias estão sendo abençoadas por isso, estão sendo abençoadas por fidelidade e lealdade. O que é fidelidade e o que é lealdade? Fidelidade é não trair. Não vou trair. Eu assumi um compromisso, assumi uma palavra e eu vou assumir essa palavra até o fim. Porém, existe um detalhe. A fidelidade ela só faz sentido se o trato faz sentido. Porque se o outro se torna tóxico ou se o outro assume decisões erradas, não existe mais fidelidade para quem está tomando decisões erradas. Aí eu quero falar de lealdade também. Lealdade é não abandonar. Eu não vou abandonar, eu não vou deixar só. Porém, se o outro começar a tomar decisões erradas, eu não posso me tornar cúmplice de decisões erradas. E eu não posso seguir junto naquelas decisões erradas. E aí vem uma questão que é um exemplo que eu achei muito bom para poder facilitar o nosso entendimento de fidelidade e lealdade. Pense num soldado que serve a um rei. Ele pode ser fiel ao seu juramento de proteger o reino, mesmo que o rei haja de maneira injusta, mas ele pode continuar sendo fiel, porque ele está protegendo o reino. Mas sua lealdade ao rei pode ser abalada ou quebrada, porque se o rei se tornar corrupto, ele não deve mais lealdade àquele rei. Olha que coisa profunda. Muitas pessoas estão presas em relacionamentos doentios, quer seja sociedade, quer seja parcerias, quer seja coisas que você pode manter a sua fidelidade, mas de repente não mais a lealdade, porque o outro decidiu ser corrupto, o outro decidiu agir de uma forma que não teme a Deus. E isso é muito forte para nos livrarmos de situações que nos aprisionam. Podemos perder muitas coisas. Podemos, às vezes, sofrer consequências disso. Tem um filme que está passando que eu aconselho a vocês assistirem, que é Raça e Redenção. É baseado num fato verdadeiro, uma história real, de um ex-presidente regional da Ku Klux Klan com a ex-líder comunitária negra. E os dois são colocados para sentar juntos e tomarem uma decisão numa charrete. Charrete é um pequeno conselho comunitário que toma decisões jurídicas. E os dois são colocados na mesma mesa para negociar. Imagina, um líder da Ku Klux Klan e uma líder comunitária negra sentados na mesma mesa, algo improvável. E aconteceu isso em 1973. É um filme que faz você parar para pensar que as coisas improváveis, elas acontecem se nós não perdemos a esperança de que as coisas podem mudar. Se nós não perdemos a esperança de que Deus pode curar a nossa família, de que Deus pode curar a nossa casa, de que Deus pode curar a nossa saúde, de que Deus pode abrir portas, de que Deus pode fazer, nossas vidas serem melhores. Se nós cremos no poder de Deus para tocar em nossas vidas e mudar o nosso coração, como a Márcia disse na quarta-feira na célula, as decisões são individuais, mas o resultado é coletivo. Se nós não assumirmos as decisões individuais que nós temos que tomar, não podemos viver a vida toda dizendo que depende do outro, que depende do coletivo, que depende do conselho, que depende da charrete, que depende do sei o quê. Muitas decisões para que nós tenhamos resultado hoje são decisões que vão ser solitárias, mas o resultado você vai colher, como aquelas duas parteiras colheram. Surgiu uma geração mais forte, e dessa geração surgiu um que libertou o povo da escravidão. Vamos ficar de pé e vamos orar. Feche agora os seus olhos. A gente vai ouvir uma canção, e ao passo que a gente escuta essa canção, comece a orar por sua família, comece a orar por sua vida, seus negócios, seu trabalho, seus relacionamentos, quer seja sociedade, quer seja alianças, parcerias, os lugares que você está, os lugares que você anda.
Porque Deus é um Deus de promessas, Deus é um Deus que sonda o coração, Deus é um Deus que nos dá direção, nos dá sabedoria. E talvez é essa sabedoria das duas parteiras e da mãe de Moisés, Joquebede, que nós precisamos isso, precisamos hoje, precisamos para que o nosso futuro seja melhor. E para que o futuro seja melhor, temos que começar hoje em melhores decisões. Vamos ouvir essa canção e a gente já ora. Nossos ouvidos sejam atentos ao Senhor, que essa semana seja semana de milagre, de providência, que o que o Senhor deixou aqui é para que nós sejamos atentos ao conselho, e que você pode ser reprovado, porque não existe impossível no Senhor. Amém, glória a Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és santo, tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tornou-se voz que me guia meu fogo na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Ouvi ser. És fiel em todo tempo. És fiel, Senhor. E nós confiamos, Senhor. O futuro incerto é um Deus que conhece tudo. Nós entregamos em tuas mãos, Senhor, a nossa semana, a nossa vida, os nossos projetos, Senhor, a nossa família, Pai. Porque nós confiamos, Senhor, que a tua fidelidade conosco, Senhor, é muito maior, Senhor, do que a nossa, Senhor. De novo, veja. Eu em todo tempo, em todo tempo tu és santo, tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aplauda o Senhor, louva o Senhor, glória a Deus. Amém, aleluia. Coloca a mão no seu coração. Senhor, graças te damos, ó Pai, porque tu és um Deus de esperança. Tu és um Deus, ó Pai, que faz o impossível, que o improvável pode acontecer, ó Pai, porque tu és Deus de milagres. E é essa esperança, ó Pai, que eu te peço, Senhor, que coloque no coração de cada um aqui, daqueles que não puderam vir, Senhor, mas ouvirão essa mensagem depois, daqueles, ó Pai, que hoje precisam de resposta de oração, daqueles que precisam de cura, daqueles que precisam tomar decisão, daqueles que precisam, Senhor, de algo, ó Pai, inexplicável, Senhor, improvável acontecendo na sua vida. Que hoje, ó Pai, seja um dia que marque essa vida, para que veja, Senhor, a tua doce mão, o teu cuidado com cada um.
milagres para continuar crendo em Ti, porque mesmo se não houver milagres, Tu continuas sendo fiel, Tu continuas, ó Pai, sendo Deus, Tu continuas sendo nosso Pai, Tu continuas sendo o nosso Senhor. A Tua palavra diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou de nada terei falta. Senhor, que assim seja a semana de cada um, marcada e abençoada por Teus milagres. Que se estivermos, ó Pai, em zona de conforto, que sejamos abalados, ó Pai, para que possamos sair, para voltar, ó Pai, a ser aquelas pessoas empolgantes, empolgadas, corajosas, animadas, ó Pai, corajosas, ó Pai. Oh Pai, pessoas, ó Pai, intrépidas, que antigamente fazia coisas, ó Pai, e se olhava e dizia: como eu fiz isso? Mas porque acreditou, confiou em Ti, foi e fez. Que assim seja nas nossas vidas, ó Pai, que renove as nossas forças, guarda as nossas casas, guarda as nossas famílias, abençoa cada mãe, Senhor, abençoa cada mãe, Senhor, que a oração de cada uma seja generosamente respondida. Ó Pai, eu oro também pela Eune, ó Pai, que está enferma, que Tu possas visitá-la, assim, ó Pai, como todos aqueles que estão enfermos e não puderam vir, ou que estão aqui, ó Pai, e estão enfermos. Eu oro, ó Pai, para que Tu possas tocar e curá-los, em nome de Jesus. Que a Tua mão, ó Pai, retire todo o mal, que a Tua mão retire toda a enfermidade, que a Tua mão, Senhor, traga a cura, a paz e a restauração completa, em nome do Senhor Jesus. Que o amor do Pai, a comunhão do Filho e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Boa semana. Somos uma igreja acolhedora, formada por discípulos de Jesus que anseiam compartilhar seu amor e tornar o seu nome conhecido em todos os lugares. Acolhemos todas as gerações e idades porque entendemos a importância da família e as necessidades de cada fase da vida. Para isso, nossos ministérios, que por meio da graça de Deus, procuram responder os desafios estabelecidos em nosso tempo. Encorajamos a comunhão e a vida comunitária em nossos pequenos grupos. Nos encontramos semanalmente nas casas e em outros lugares para orarmos, nos conhecermos e servirmos uns aos outros por meio das nossas células. Crescemos quando nos relacionamos como comunidade, pois cremos que assim como o ferro afia o ferro, um amigo afia o outro. Somos apaixonados pelas Escrituras e a recebemos por inteiro, como sendo totalmente a palavra de Deus, e crendo que nela encontramos todas as respostas para todas as circunstâncias das nossas vidas. Abraçamos a grande comissão e queremos a cada dia aperfeiçoar a nossa obediência ao nosso Salvador. Proclamamos o amor de Deus pelo poder do Espírito Santo, com palavras e obras, e temos visto a manifestação do seu poder nos presídios, abrigos, visitas aos enfermos, escolas e nas ruas da nossa cidade. Levamos o Evangelho às crianças, autoridades militares, refugiados, imigrantes, ricos, pobres, todos aqueles que estão de perto e de longe. Amamos missões. Com generosidade das contribuições da nossa comunidade, manifesta pela obediência a Cristo, enviamos missionários e plantamos igrejas em São Paulo, no interior do estado, no sertão, em todas as partes do mundo. Queremos ser sal e luz onde estamos, em todos os lugares e até os confins da terra. Acolhemos as vocações, dons e talentos dados por Deus. O Senhor da Seara chama a cada um de nós para o serviço e por isso encorajamos toda a nossa igreja a servir uns aos outros e também aqueles que ainda não conhecem ao Senhor e precisam da salvação e a transformação que somente Cristo pode dar.
Não somos perfeitos, mas temos a perfeição dele como nosso alvo e acreditamos no discipulado como a maneira de tornar cada um de nós continuamente parecidos com Cristo. Queremos ser filhos que reproduzem e discípulos que frutificam. Ele nos enviou e disse: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esse é o nosso propósito. Essa é a razão de sermos simplesmente igreja. Sejam bem-vindos à Batista do Povo.